Alguma vez você já leu a Bíblia, leu algum versículo e sentiu que aquele versículo parecia ter sido feito sob medida para algo que você já estava pensando ou imaginando? Cuidado. Eu quero tentar te mostrar hoje que nem sempre esse é um bom tipo de relacionamento com o texto bíblico. Nem sempre a gente vai ler o texto bíblico e ele vai concordar exatamente com o que a gente imagina, né? Até porque muitas das vezes o texto bíblico vai nos confrontar. A boa interpretação do texto bíblico nem sempre vai significar o texto bíblico concordando com nossos pensamentos, com nossos pressupostos. É mais ou menos isso que eu quero conversar com você hoje. Não, esse aqui não é um vídeo com um roteiro, né, extenso, e eu pretendo também não fazer grandes edições nesse vídeo. É um vídeo mais aqui de bate-papo com você, para a gente entender como que a gente deve ler a Bíblia corretamente, quais erros a gente não deve cometer. O que eu pretendo hoje com esse vídeo é te mostrar que a Bíblia nem sempre vai concordar com as nossas ideias e também no final do vídeo te dar ferramentas simples para que você leia melhor o texto bíblico. Então, o meu convite é que você fique até o final desse vídeo e vamos nessa então. Mas antes, vou me apresentar. Olá, eu sou o Daniel Vicente e esse aqui é o canal Feixe Teológico. Esse lugar onde a gente conversa sobre teologia, vida cristã e sobre também hermenêutica, interpretação bíblica, que é o tema do vídeo de hoje. Desde já te digo que se sinta à vontade por aqui. Tem gente chegando, gente se inscrevendo no canal. Então, se você gostar dos vídeos, peço que deixe seu like, que se inscreva no canal. Comente também, eu respondo todos os comentários. E é isso, sem muita enrolação, vamos pro vídeo, né? O primeiro tópico, né? Eu escrevi alguns tópicos aqui para guiar aqui a nossa conversa. O primeiro tópico é dito aqui nesse livro, Entende o que Lês. Eu vou usar um pouquinho desse livro hoje para basear a nossa conversa. Entende o que Lês, livro obrigatório na estante de todo estudante de teologia, todo mundo que está começando a estudar teologia, que todo mundo que está tentando entender, né, e querendo interpretar a Bíblia. Esse livro aqui é obrigatório. Eu retirei uma máxima desse livro, que é: todo leitor é um intérprete. Por que eu quero começar o vídeo dessa forma? Porque nem todo mundo entende que é um intérprete da Bíblia. Nem todo mundo se preocupa, né, com isso. A gente vê muita gente lendo a Bíblia, né, e até dizendo coisas como: a Bíblia é clara, é só abrir e ler a Bíblia e obedecer o que ela está mandando. E não é bem assim que funciona. Primeiro, porque a Bíblia não é tão clara assim. E segundo, que tá, é só ler, mas como que você está lendo, né? Será que nós somos capazes, todos nós, de lermos o texto bíblico e interpretarmos a mesma coisa, todos nós? Ou interpretamos coisas diferentes? Se interpretamos coisas diferentes, quem está certo? Ou seja, cada um que lê a Bíblia é um intérprete da Bíblia. E por que que isso acontece? Eu vou ler um trechinho do livro aqui. Na página 31, os leitores escrevem assim: a primeira razão de precisarmos aprender a interpretar é que todo leitor, quer queira, quer não, é ao mesmo tempo um intérprete. Ou seja, a maioria de nós presume que quando lemos, também entendemos o que lemos. Temos também a tendência de pensar que o nosso entendimento é a mesma coisa que a intenção do Espírito Santo ou do autor humano. No entanto, levamos para o texto, invariavelmente, tudo o que somos, com todas as nossas experiências, cultura e entendimento prévio de palavras e ideias. Às vezes, aquilo que levamos para o texto nos desencaminha ou nos leva a impor ao texto ideias que lhe são estranhas, mesmo quando essa não é a nossa intenção. Ou seja, os escritores aqui do livro, eles dizem, né, nesse parágrafo, que mesmo que a gente tenha a melhor das intenções, a gente está levando pressupostos para o texto. A gente está levando para o texto a nossa forma de pensar, a nossa cultura.
enfim, nossas experiências, nosso entendimento prévio de palavras. A gente associa palavras a alguns significados que outras pessoas talvez não associem. Enfim, tudo isso está no bolo quando a gente pega o texto bíblico para ler. E não tem como deixar isso de lado. Ou seja, por mais que nós tenhamos a melhor das intenções, nós então estamos interpretando o texto. E algumas vezes a gente pode acabar impondo ao texto coisas que são estranhas a eles, coisas que ele originalmente não tinha como significado. Tudo isso por conta da nossa forma de pensar. Então, não existe essa leitura automática e única do texto, né? A gente precisa, primeiramente, ter essa humildade ao ler. Dito isso, muitos problemas, muitas leituras equivocadas acontecem quando a pessoa não percebe que ela é uma intérprete e não se preocupa em interpretar bem a Bíblia, né? Muitas leituras equivocadas surgem. E eu vou citar alguns tipos de leituras equivocadas, alguns problemas que surgem com uma leitura equivocada. Por exemplo, a subjetividade total, né? A gente vê acontecendo muito isso. Muita gente encara o texto bíblico como subjetivo, né? Como se cada um entende. O que você entendeu com isso? O que você entendeu com isso? Como se o texto bíblico não tivesse um significado uno e original. Como se o texto bíblico significasse coisas diferentes para cada um e tudo bem com isso. Isso é uma subjetividade, né? Isso faz com que cada pessoa encare o texto bíblico da maneira que quiser e isso não é bom, né? Isso não é uma forma responsável de encarar o texto bíblico. Outro problema é o uso seletivo da Bíblia. Quantas vezes a gente vê pessoas, ou até nós mesmos fazemos isso, utilizando o contexto apenas quando convém, utilizando o exegese apenas quando convém. No nosso dia a dia, lemos o texto bíblico e interpretamos da maneira como nós queremos ou como nós achamos que é a correta, explicamos, ensinamos, mas quando a gente se depara com um texto que de alguma forma entra em choque com a nossa cultura, a gente vai lá tentar entender o contexto, apenas para tentar dar uma resposta para aquilo que nós vivemos, né? Por exemplo, textos que, por exemplo, vão dizer que a mulher deve cobrir a cabeça no culto, ou que a mulher não deve falar no culto. Isso vai chocar com a nossa cultura atual. Logo, a gente vai procurar usar o contexto. Não, é que na época que foi escrito aqui, a carta, né, tal. Aí a gente usa quando convém. Mas no geral, os outros textos, a gente nem se preocupa em tentar entender o contexto, em aplicar exegese, enfim. É o tal do uso seletivo da Bíblia. O contexto apenas quando convém, quando deveria ser utilizado em todas as nossas leituras. Outra coisa é o gênero ignorado. A Bíblia possui diversos gêneros. A Bíblia tem poesia, tem narrativa, tem profecia, enfim. E quantas vezes a gente pega textos que são narrativos e transforma eles em textos morais, tenta tirar ensinamentos morais de textos que são narrativos. Ou, por exemplo, a poesia vira doutrina, a gente pega texto poético e trata ele como se fosse doutrina. E essa salada de frutas aí doida, né? Quando isso não piora, né? Quando a gente não pega textos narrativos e tenta tirar significados ocultos, né? Sei lá, o significado das 5 pedrinhas que Davi pegou, aí dá nome para cada pedra, enfim. Essa loucura aí, essa confusão com os gêneros bíblicos. Outra coisa são a busca por revelações inéditas. Esse eu queria até dar uma atenção especial, porque essa é uma tentação que eu acredito que muita gente tem, de tentar ler o texto bíblico e retirar, né, um conhecimento que ninguém nunca percebeu, retirar algo inédito do texto bíblico. E isso pode ser muito perigoso. Primeiro, que isso pode vir de um lugar muito ruim do nosso coração, pode vir de um lugar de orgulho, de um lugar de ser o detentor do conhecimento maior, ou ser o detentor de uma revelação que ninguém possui. E isso não é bom, né? A gente não tem que partir para o texto bíblico com esse tipo de pensamento, porque aí parece que a Bíblia se torna um livro de enigmas, né?
em que a pessoa mais espiritual ou mais espiritualizada vai conseguir cavucar ali e tirar uma revelação oculta que em 2000 anos de história de igreja ninguém nunca descobriu, ninguém nunca percebeu. Isso bate principalmente no significado do texto, né? Como assim? Aquele texto foi escrito há 2000 anos e ninguém nunca entendeu ele, ninguém nunca tirou essa revelação, né? Mais uma vez a gente tratando o texto como subjetivo, né? Enfim, na busca por essas revelações inéditas. Isso tudo vai gerar distorções, isso tudo vai gerar heresias. Muitas heresias surgem desse tipo de leitura equivocada e muita confusão na fé também. Eu queria também, antes de dar as ferramentas aqui, que a gente fizesse um exercício aqui, né? De pegar alguns exemplos de textos que são mal lidos, textos que possuem leituras equivocadas. Por exemplo, o texto de 1 Tessalonicenses 5:22, que diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Essa é a versão Almeida Revista e Corrigida. Esse texto é muito utilizado quando a gente quer dizer que, enfim, que devemos evitar qualquer coisa que pareça errada aos olhos dos outros, ou quando nós queremos chamar a atenção de outras pessoas, né, de outros crentes da nossa igreja, porque eles estão fazendo algo que minimamente parece errado, né, algo que tem a aparência do mal. E esse texto, no contexto original, não significava isso, né? Se a gente fizer o mínimo esforço de ler pelo menos 2 versículos antes, a gente vai entender que Paulo estava terminando uma instrução sobre como testar profecias numa comunidade. Por exemplo, a gente leu 1 Tessalonicenses, versículo 22, vamos ler a partir do 20. Diz assim: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, Paulo quer dizer aqui que após testar uma profecia, os irmãos devem se afastar daquelas que se revelam nocivas. Ou seja, não desprezem as profecias. Ouçam todas, examinai todas. Depois de ouvir, examinem todas, né? E retende o bem. Aí chega o versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal, ou seja, daquelas profecias que não se revelarem boas, né? E essa tradução aqui também, aparência do mal, ela só é utilizada na Almeida e na King James, se eu não me engano. Tem a questão da tradução também. A maioria das traduções vai utilizar apenas abstende-vos de todo o mal, não vai utilizar a palavra aparência. Por isso que é bom também ler outras traduções. Ou seja, esse texto é muito utilizado fora de contexto para poder dizer que a gente não deve nem estar perto do que parece ser mal, né? E isso entra em contradição com vários outros textos bíblicos se a gente for defender isso. Outro texto é 1 Coríntios 3, 16 e 17, que diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quantas e quantas vezes a gente viu pessoas utilizando esse texto para dizer que o templo de Deus é o corpo físico, né? Quando as pessoas querem afirmar algo sobre cuidado com o corpo, ou até mesmo já vi gente utilizando esse texto para combater a tatuagem, dizendo que a gente tem que cuidar do templo de Deus, que se a gente destruir, Deus o destruirá, enfim. No entanto, o contexto desse texto aqui, se você ler a carta aos Coríntios, se você ler pelo menos os primeiros capítulos de Coríntios, capítulo 1, 2, 3 e 4, a gente vai ver que Paulo está tratando de uma divisão na igreja. Que Paulo está dizendo aqui é que a comunidade cristã, os irmãos juntos, né, a coletividade da igreja ali, a comunidade cristã coletivamente, é o templo de Deus. E que quem destrói esse templo de Deus com divisões na igreja, né, com divisões, será julgado. Ou seja, é uma interpretação bem diferente, né, que é feita quando esse texto é utilizado para falar do indivíduo como templo de Deus. Quando Paulo queria dizer
que a comunidade cristã é o templo de Deus. Outro texto é o texto de 3 João 2, que diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, esse pequeno versículo também é utilizado por defensores do Evangelho da Prosperidade para afirmar que Deus quer que nós tenhamos riqueza financeira, quando na verdade esse texto aqui era apenas uma forma padrão de saudação. Esse texto está sendo utilizado no 2º versículo da carta como uma saudação mesmo, né, que era comum nas cartas antigas. E essa parte da carta não tinha intenção nenhuma de ser uma promessa teológica, uma promessa de riqueza para todos os crentes. Na verdade, esse texto é mais uma saudação mesmo, não é uma promessa. Ou seja, são textos que a gente precisa minimamente tentar entender e interpretar de uma maneira correta. E a gente tem ferramentas práticas para isso. Eu quero apresentar algumas aqui. A primeira ferramenta básica que a gente tem para interpretar bem um texto bíblico, que é a regra de ouro, que é citada aqui no livro Entende o que Lês, um texto não pode significar para nós algo que ele nunca poderia ter significado para o autor ou para os leitores originais. Ou seja, um texto bíblico não pode significar algo para a gente que naquela época em que ele foi escrito, ele não significasse para quem estava o lendo. Isso é importantíssimo, porque muitas das vezes a gente vai para o texto bíblico com problemas atuais, tentando extrair do texto bíblico significados que ele simplesmente não se propõe a dar. A Bíblia tem resposta para tudo que é importante, para a salvação, para a fé, mas a Bíblia não tem resposta para todas as perguntas da humanidade. A gente tem que ter esse entendimento, né? Essa humildade de captar isso. A segunda ferramenta é leia todo o texto. Você precisa ler todo o texto. Evite de ler versículos isolados. Leia o capítulo inteiro, pelo menos, ou leia a carta inteira. Se você tiver se o texto que você estiver lendo for uma carta, leia a carta inteira. Entenda o espírito daquela carta, entenda a intenção daquela carta, para que você entenda a linha de pensamento do autor e chegue a um entendimento adequado do que aquele versículo realmente significa. Bom, interpretar não é uma tarefa apenas para os especialistas. Interpretar a Bíblia corretamente é uma prova de profundo respeito à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Quando você estuda o contexto, você deixa de ser o senhor do texto, você deixa de ser aquele que diz o que o texto significa e permite que Deus seja o autor da mensagem. Ora, Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou a Bíblia, então nós devemos entender o que ela realmente quer dizer, o que ela realmente significa. Que a gente, ao interpretar bem a Bíblia, saia desse controle da narrativa bíblica e deixe o Espírito Santo revelar a nós o que ele realmente quer dizer. A Bíblia é uma palavra viva, mas ela foi dada em contextos históricos concretos. Ler e aprender a compreender deve ser a base da sua leitura devocional. Isso deve ser encarado com extrema importância nas nossas vidas. Então, queria te encorajar a isso, a você estudar, a ler a Bíblia, a tentar interpretar bem. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma coisa a contribuir, a gente tem um grupo no WhatsApp. Te convido a entrar no grupo no WhatsApp, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. É a nossa comunidade, onde a gente compartilha perguntas, dúvidas, indicações de livros, onde a gente ajuda um ou outro a crescer na fé. Se você gostou desse vídeo, te convido a curtir, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que se interesse por esse tipo de assunto. Eu fico por aqui e até a semana que vem no nosso próximo vídeo. Valeu!